começou a corrida pelas vacinas contra a Covid-19 que estão sendo testadas pelo mundo todo. Os Estados Unidos anunciaram hoje que vão comprar toda a produção de 2 gigantes da indústria farmacêutica. Os laboratórios Pfizer e BioNTech pretendem produzir 100 milhões de doses até o final deste ano e já fecharam um acordo de venda com os americanos. O Brasil participa de 2 testes de vacina contra o novo coronavírus. Ontem, uma médica do Hospital das Clínicas recebeu a primeira dose da vacina chinesa. Outros 890 profissionais da saúde também serão vacinados nos próximos dias. Você vê imagens, então, da médica recebendo essa dose e aí o lote da vacina sendo entregue para outros estados também. Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, mandou fechar o consulado da China em Houston, no Texas. A ordem foi anunciada hoje pelo Departamento de Estado americano e ocorre um dia depois dos Estados Unidos acusarem os chineses de espionarem a produção de testes de vacina contra a Covid-19. O governo chinês afirmou que a atitude de Trump é uma escalada sem precedentes contra a China e deixou um alerta. Medidas firmes de retaliação serão tomadas caso os Estados Unidos não recuem nessa decisão. E da Palestina vem a história comovente de um homem que não mediu esforços para acompanhar a internação da mãe com Covid-19. Como as visitas estão proibidas pelo risco do contágio, todos os dias Jihad, esse homem aí, escalou a parede do hospital para, da janela, poder observar a mãe, que infelizmente faleceu no dia 16 de Covid-19. Bom, depois de 11 horas de muita discussão, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da PEC do Fundeb, o Fundo Nacional do Ensino Básico. Dos 7 deputados que votaram contra o texto, 6 são aliados do presidente Bolsonaro. A proposta de emenda constitucional aprovada ontem torna o fundo permanente e prevê um investimento de 23% por parte do governo. Aumenta, portanto, esse investimento por parte do governo. A PEC foi elaborada em 2015 e, desde então, passou por uma série de debates e audiências públicas. O governo Bolsonaro tentou até o último minuto alterar essa PEC e até mesmo derrubar a votação. Hoje pela manhã, numa entrevista à Rádio Brasil Atual, o professor Fernando Cássio, que é da Universidade Federal do ABC, falou a respeito dessa votação. Vamos ouvir. Houve várias tentativas, né, de desmontar o texto por parte do governo. O governo percebeu, Glauco, que não ia dar, né, e que, pelo contrário, seria muito impopular, né, ser visto como um governo que retira dinheiro da educação. Então, no fim das contas, a votação do texto principal, ela terminou de maneira até interessante, porque teve pouquíssimos votos contrários, né? E, basicamente, os votos contrários foram daquela pequena base orgânica do movimento Escola Sem Partido, né? Que de fato são pessoas que defendem mesmo a retirada de financiamento público estatal da educação pública. No mais, o próprio governo e o próprio Bolsonaro agora nas redes sociais de manhã já está comemorando a vitória do Fundeb que eles tentaram desmontar. Pois é, sobre isso a gente conversa... sobre isso a gente conversa agora com o Leandro Forte, jornalista, que está sempre aqui com a gente. Oi, Leandro, tudo bom? Oi, Thalita, tudo ótimo. Leandro, a gente até mostrou ali a publicação do ministro falando bem desse projeto da PEC, né, do Fundeb, mas o governo, como eu disse, tentou até o último minuto ou adiar essa votação ou mexer nesse texto para que o governo não precisasse investir esses 23%, né? Então, e agora faz propaganda em cima da aprovação. É um governo de mentirosos. Bolsonaro é um mitômano e esse é um governo totalmente de gente mentirosa, Thalita. Assim, são pessoas que mentem, que nem sentem. São mentirosos contumazes. São mitômanos no sentido mais amplo da expressão, né? São viciados em mentir. Bolsonaro é um mentiroso em série, né? A campanha dele foi toda baseada em mentiras, kit gay, mamadeira de piroca, coisas desse nível. E ele tem mentido desde sempre. Mentiu sobre a autoria da transposição do Rio São Francisco, foi lá comemorar a inauguração como se ele tivesse criado aquilo.
E agora está mentindo sobre a aprovação do Fundeb. Quer dizer, trabalhou até o último momento para retirar, para extinguir o Fundeb ou jogá-lo para 2022, para inviabilizar completamente o financiamento da educação básica, da educação infantil. Assim, teve o apoio no Congresso Nacional apenas dessa meia dúzia de marginais da escola sem partido, que são pessoas irresponsáveis e são débeis mentais no modo de falar, na narrativa, naquilo que defendem, enfim. Esse esgoto, pelo menos, foi represado nessa votação, o que mostrou o seguinte, que embora ele esteja dando tudo ao Centrão, o Centrão tem os seus pruridos, né? O Centrão não se mete em rascada, eles são muito mais profissionais do que o Bolsonaro. Votar contra a educação básica, votar contra a educação infantil é destruir bases eleitorais importantíssimas para essas pessoas, mesmo esses políticos que têm bases fisiológicas muito arraigadas, né? Então, é uma derrota completa para o Bolsonaro, esse mentiroso que, infelizmente, é presidente da República. A gente conversou justamente sobre isso com o Silvio Catiabava ontem, sobre como seria uma espécie de teste com o Centrão, e se o Centrão realmente se posicionaria ao lado do governo. E mostrou que não, né? O Centrão realmente votou a favor do Fundeb e se descolou do governo. Agora, tem outras pautas que vão surgir e que o governo vai precisar da ajuda do Centrão, como a reforma tributária, que foi apresentada ontem. O governo vai precisar desse Centrão votando junto. Agora, o que o próprio Silvio disse ontem, e daí já vou colocar aqui para você também, é que o Centrão vai tender a mudar de opinião conforme Eu vi a Thalita travou. Olá, eu vim fazer um convite para você que acompanha a TVT e a Rádio Brasil Atual. Entre no nosso canal no youtube.com/redetvt. Não esquece de se inscrever, porque daí você recebe notificação sempre que entrar alguma coisa ao vivo no nosso canal. E você também tem a possibilidade de se tornar membro. Daí você faz uma contribuição simbólica, são R$ 7,99 por mês, para ajudar a TVT, a Rádio Brasil Atual e esse projeto de democratização da comunicação. É claro, a gente agradece demais a sua colaboração. Muito obrigada. Oi, pessoal, minha conexão caiu, incrível como sempre cai quando eu tô falando. E daí vocês ficam realmente, o Leandro ficou travado ali sem saber o que estava acontecendo. Desculpa, Leandro. Vou retomar da minha pergunta. Eu falava justamente sobre... Então, você estava falando, você ia me contar alguma coisa mais do Silvio em relação ao Centrão. Isso. O Silvio dizia que o Centrão tende a votar de diversas formas, dependendo da pauta que estiver em discussão. Então, realmente, o Fundeb tinha esse apelo do ensino básico e, por isso, o Centrão acabou votando contrário ao governo que queria mexer nisso. Já a reforma tributária é uma outra discussão e a gente precisa observar como esse Centrão vai se comportar. Mas ele pode, então, votar de acordo com o governo. Ele vai ser esse Centrão vai ser esse bloco que vai se mexer de acordo com os próprios interesses e não os interesses do governo, apesar de o governo ter tentado comprar esse Centrão. Pois é, o Centrão sempre atuou assim. Esse é o modus operandi do Centrão. Desde que ele existe, e ele ganhou esse nome, quer dizer, esse grupo conservador que se renova dentro do atraso e do fisiologismo, ele ganhou esse nome de Centrão durante a Assembleia Nacional Constituinte, em 1986, né? Foi justamente, foram essas forças conservadoras e retrógradas que seguraram as ações progressistas dentro da discussão da Constituição de 1988 e acabaram servindo de freios e contrapesos para o texto final. Enfim, faz parte do jogo, acabou virando meio que um poder moderador. Mas de lá para cá, isso só se degradou, virou de fato um balcão de negócios de deputados obscuros, né? De deputados do nível do que era o Jair Bolsonaro
dentro do Congresso Nacional, e essa escória acabou que ninguém consegue governar sem essa escória. O governo do PT recorreu também a essa escória. E o Jair Bolsonaro está recorrendo a essa escória. Mas essa escória tem o seu modus operandi. E um deles é o seguinte: eu aceito tudo, mas não atrapalho os meus negócios, nem as minhas eleições. Então, assim, o mesmo Centrão tem os seus limites e o Jair Bolsonaro vai ter que se acostumar com esses limites. Essa derrota do Fundeb demonstra bem como funcionam esses limites do Centrão dentro do Congresso. Vamos falar sobre essa Covid eterna de Jair Bolsonaro também? Ah, tem outro detalhe. Na segunda-feira a gente noticiou, inclusive, uma nova bicada por uma EMA ali no Palácio do Planalto, Palácio do Alvorada, inclusive ao Jair Bolsonaro. Como que você tem visto esse período de resguardo de Jair Bolsonaro? Pois é, o sujeito, em 15 dias, já foi picado 2 vezes pelas emas no Alvorada. Ele é um sujeito que, assim, não é bem quisto sequer pelas emas que transitam no Alvorada desde sempre. Estão lá desde a criação de Brasília, que elas circulam para aquela região e acabaram ficando por lá. Os turistas vão para fotografá-la, os jornalistas convivem com ela nos seus plantões desde sempre. E olha só, eu cobri muito o Palácio do Planalto. Fui repórter setorista do Palácio do Planalto por alguns anos. Fui presidente do comitê de imprensa do Palácio do Planalto. Estive muitas vezes na Alvorada, dentro e fora, e jamais vi aquelas emas atacarem ninguém. Ou seja, elas têm uma antipatia natural, um asco natural ao atual presidente da República. Agora, a natureza está fazendo a sua parte, né? A natureza está fazendo a sua parte, está mostrando que esse discurso imbecil e irresponsável de defesa de cloroquina e de vermífugos, isso só demonstra o tipo de pesadelo político que a gente está vivendo. Aquela cena dele sendo louvado por aqueles idiotas em frente ao Palácio do Alvorada, carregando um remédio na cabeça, assim, aquilo fora de um programa de humor, Thalita, não seria concebível em nenhum lugar do mundo. Mas é essa imagem que a gente está passando para o mundo. Nós somos governados por um demente que sai com uma caixa de remédio na cabeça louvando uma cura que não existe. E ele está aí, terceiro exame com Covid, está fazendo eletrocardiogramas sistematicamente, deve estar morrendo de medo, está todo encagaçado, mas fingindo que está tudo bem. É um péssimo exemplo, é uma péssima imagem, e eu espero que realmente, se a natureza não resolver isso, as eleições resolvam isso, tá? A gente tem que tirar esse homem do Palácio do Planalto. Leandro, muito obrigada novamente pela participação, pela análise. Um beijo para você e até a próxima. Beijo grande, Thalita. Até a próxima.